Eu vou falar para vocês de um assunto novo, que é a imunologia do exercício. Em tempos agora de pandemia, e na realidade não uma pandemia, é uma sidemia, né, de Covid-19. Eu vou colocar, porque para alguns de vocês talvez esse nome seja novo, né, sindemia. Então, eu vou colocar para vocês a preocupação que a gente tem com a imunologia do exercício, com o exercício no sistema imunológico e ainda mais agora em tempos de Covid-19, né? Essa notícia apareceu menos de um mês atrás, alguma coisa assim, ou 2 meses atrás, né? Internação para o Covid-19 é 34% menor em pessoas fisicamente ativas, né? Mas por quê? Será por que aconteceu essa menor internação? E será que teve mortalidade também menor? Eu posso especular para vocês que a mortalidade vai ser menor, porque meu doutorado foi com imunologia de exercício com um patógeno chamado Toxoplasma gondii. E quando a gente infectou e o Toxoplasma gondii, ele necessita do mesmo tipo de célula para que seja contida a sua replicação que o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Então, quando a gente infectou os camundongos, né, e fez exercício com eles, aqui nós tínhamos grupos controles não exercitados e dois grupos exercitados, o infectado, né, e o sedentário que foi infectado com Toxoplasma gondii. E o exercício físico, vocês vão ver que cada pontinho desse é uma morte de um camundongo. Ele foi capaz de conter as mortes por infecção de do Toxoplasma gondii, né, que utiliza o mesmo tipo de perfil celular que o SARS-CoV-2 necessita, né, para conter essa replicação viral. Uma única sessão de exercício físico pode mobilizar bilhões de células de defesa, reintroduzindo-as na circulação, afirma Marcelo Rodrigues dos Santos, que idealizou a pesquisa, né? Bem, a gente vai ver que não é bem assim, né? Que para a pessoa estar preparada é importante fazer exercício cronicamente, até porque exercício já é uma atividade física crônica, né? Eu achei interessante esse artigo que ele coloca isso daqui: fique em casa, mas não fique parado. E aí a gente tem que ficar, né, ficar em casa ou ir para a rua, mas se for para a rua fazer exercício, tem que ser com a biossegurança, né? Bem adequada. Sedentarismo causado pela Covid-19 pode vir a causar uma nova pandemia, alerta a OMS. Na realidade, sedentarismo deve ser considerada em breve uma doença, né, que vai receber CID e tudo. Inclusive, um último artigo que a gente está publicando agora na Revista Brasileira de Educação Médica, a gente está sustentando parte, né, da nossa discussão, sustenta isso, né? Então é bem interessante aí. Inatividade física na quarentena pode aumentar as estatísticas de morte, aponta o estudo. Inclusive, quem está acompanhando a literatura e as notícias, acho que todo mundo aqui, aumentou em 132% o número de mortes devido a doenças cardiovasculares, né? E o exercício físico afeta muito essa parte cardiovascular. O que é acidemia? Nós vamos discutir diferentes assuntos hoje aqui. O que é uma acidemia? Por que estudar imunologia do exercício? E aqui eu não estou incluindo só profissionais de educação física, a fisioterapia, a biomedicina, a medicina, né? Elas estão envolvidas também nesse processo, dentre outras graduações, né? Posso fazer exercício se eu estiver gripado ou com Covid-19? A gente vai ver isso aqui. Por que pessoas com doenças autoimunes devem se exercitar ainda mais agora nesses tempos de pandemia, né, pessoal? Por que exercício deveria ser obrigatório para pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, como essas que estão aqui? Ela deveria ser obrigatório mesmo, né? Só um pouquinho do meu currículo. Eu tenho licenciatura plena em educação física, fiz mestrado em bioquímica, na genética bioquímica, e tenho doutorado em imunologia e parasitologia aqui, né? Como eu falei para vocês. E sou professor e moro no Acre desde 2013, né?
Quem quiser acompanhar alguns trabalhos que a gente faz, isso aqui é um trabalho bem interessante. Esses dois primeiros aqui são coletâneas de historinhas em quadrinhos, a partir de artigos científicos, né, atuais. E aqui embaixo nós temos várias coletâneas de histórias em quadrinhos a partir de artigos científicos de imunologia. Aqui em cima de atividade física e saúde e aqui de imunologia. Estão gratuitamente disponíveis no site dessa editora aqui. Aqui as redes sociais, quem quiser acompanhar, né, pessoal? Também tem aqui o canal no YouTube, então hoje eu queria muito falar sobre isso. A importância da imunologia nos cursos de educação física também. Quem quiser acompanhar esse canal, eu tenho todas as aulas, começando, né, aqui, né, acho que essa é a primeira aula, que é sobre imunologia. Então, todo o curso de imunologia aplicada, imunologia básica, né, e voltada à nutrição, à medicina e à educação física, vocês podem acompanhar nesse canal que é o Desmistificando a Imunologia, tá? A gente tem falado bastante aí desde março do ano passado, né? Inclusive eu gravei sobre coronavírus e eu vou falar algumas coisas para vocês porque isso está cada dia mais surpreendendo a gente, né? O que é uma sindemia? Uma sindemia ou epidemia sinérgica, tá? O nome é em inglês, então vem Synergic Epidemic. Então, uma epidemia sinérgica é mais do que uma mala conveniente ou sinônimo de comorbidade. E aí que entra a importância do exercício, da dieta e do gerenciamento de estresse. Inclusive, a próxima palestra que vai ter hoje é sobre espiritualidade, né? E é interessante porque pessoas religiosas conseguem gerenciar o estresse, elas vão ter um sistema imunológico mais adequado, inclusive para responder a um patógeno como o SARS-CoV-2, né? Cidemia é a presença de dois ou mais estados de doença que interagem adversamente entre si, afetando negativamente o curso mútuo de cada trajetória da doença, aumentando a vulnerabilidade e que são tornadas mais deletérias pelas iniquidades vivenciadas. Ou seja, pessoal, sindemia, uma doença, por exemplo, se a pessoa tem uma doença diabetes mellitus tipo 2 ou asma, se ela pegar o SARS-CoV-2, se ela tinha um risco de morte de 1 igual a 2, por exemplo, para diabetes tipo 2, e um risco de morte igual a 2 para SARS, para do Covid-19, eu não posso simplesmente somar 2 mais 2 é 4. Aqui, diabetes mellitus tipo 2 mais Covid-19 vai ser igual a 50, a 30, a 10, mas não vai dar 4. Por isso que uma comorbidade vai junto com o SARS-CoV-2, né, o vírus da Covid-19, o risco de morte vai aumentar muito. E isso tem colocado na literatura a cidemia. Pessoas exercitadas reduzem risco de Covid-19, como vocês acabaram de ver, né? A imunologia do exercício, eu queria falar um pouquinho para vocês, de forma bem rápida. Aqui nós temos os que criaram esse nome lá na década de 80, né? Essa senhora Pedersen criou o nome miocinas, que depois a gente vai falar mais um pouquinho a respeito, né? E esse senhor aqui é o Shepard, que é o primeiro presidente da Sociedade Internacional de Imunologia do Exercício. A ICEI.dk, www.icei.dk, vocês podem acompanhar todas as publicações da Exercise Knowledge Review, onde tem tudo lá, desde a década de 90, final de 80, gratuitamente, né, no site deles. O Brasil é pioneiro em imunologia do exercício. O primeiro simpósio brasileiro de imunologia do esporte foi em fevereiro de 2013. Logo depois teve o segundo, né, que era o editor-chefe da revista em 2014, da Exercise Knowledge Review, o Rinak Northoff. Ele veio para o Brasil junto com vários outros pesquisadores, né? E logo depois teve o segundo, mas no início de 2013, no meio de 2013, em setembro,
teve o 11º Congresso Internacional de Imunologia do Exercício na Austrália, né? Eu fui lá, tive a oportunidade de ir no único simpósio, né? E foi muito, muito interessante, né? Logo, logo, depois do primeiro simpósio, teve o segundo simpósio. Interessantemente, que esse segundo simpósio brasileiro de imunologia do esporte, ele foi junto com o segundo simpósio brasileiro de genômica do esporte. Duas disciplinas básicas que, né, que na educação física tem feito toda a diferença para o futuro e a atualidade, o presente da nossa profissão, né? Não só da educação física, pessoal, mas principalmente na educação física. O próximo congresso desse próximo simpósio vai ser em Tucson, né, em Arizona, em novembro agora. Aqui a gente fez um trabalho e publicou na Exercise Knowledge Review falando de imunologia lá em 2012, a gente publicou em 2013, né? Dos currículos no Brasil, se tinha ou não imunologia. E a gente encontrou aqui somente 4 currículos em 695 do universo total de 1.103 grades curriculares de cursos de educação física no Brasil, né? Então a gente publicou na Exercise Knowledge Review falando sobre isso, que era muito pouco. E aí eu queria, né, dar essa sugestão para a Uninorte, para o Clodoaldo e para todos os professores, se puderem acrescentar imunologia de alguma forma na grade curricular, fica aí a sugestão. É uma ciência muito interessante, muito nova, né? A própria imunologia ela nasce em 1796, com a vacinação, né, meio que arcaica, vamos dizer assim, da varíola, né? E aí a gente tem então o Jenner que cria isso, né? Cria essa vacinação. Em 1980 se cria o nome Imunologia do Exercício. Olha a quantidade de artigos. Em 1968 surgiu um. Hoje, por exemplo, 2018 já tinha 538 artigos publicados. 2019 também foram publicados mais de 400. Atualmente já tem artigo publicado, né, vários artigos em 2021 com essa palavra-chave, Exercise Immunology. Aqui eu não coloco separado, né, pode ser Physical Activity Immunology, aumentaria muito. Em 2011, a Exercise Knowledge Review ela foi um divisor de águas na imunologia do exercício que é muito nova. E ela tem crescido muito com a imunologia. Aqueles que estão acompanhando a literatura de imunologia básica, nem de exercício, a imunologia antes de 2008 era uma. Pós 2008, 2009, a imunologia é outra. É como se fosse um carro muito evoluído, né? E a imunologia do exercício tem acompanhado a imunologia. Na Exercise Knowledge Review, os principais pesquisadores da época, eles fizeram 2 revisões, quase que as nossas bíblias, né, da época. O Position Statement Part 1, que é a função imune e o exercício, e a Part 2, que é a segunda parte, que é a manutenção da saúde imunológica, do sistema imune, né? Isso foi divisores de água da imunologia do exercício. A imunologia a gente sempre vê como um exército, e realmente o é quando a gente pensa no combate a um patógeno, né? E a gente aqui tem imunidade inata, que a gente nasce com ela, e adaptativa, que a gente precisa aprender, né? Inclusive, recebendo uma vacina é a melhor forma de se aprender, porque você não vai precisar passar pela doença ou ter risco de doença. E muito aqui tem se discutido, né, sobre imunologia, não vou ficar falando muito aqui, mas imunologia inata e adaptativa. Atualmente, aqui na imunologia inata, a gente tem as células linfóides inatas, que foram descobertas em 2008 para 2009. Né? Mas quais as funções do sistema imunológico? Nos livros de graduação se fala muito em proteção, combate a patógeno. Durante essa pandemia, o que mais tem se falado é isso, né? Combater o SARS-CoV-2, né? Isso é importante. A gente tem aqui vários tipos de patógenos, né?
A gente pode ver vírus, bactérias, extracelulares, intracelulares, fungos, parasitos, né? Protozoários, arcae, etc. Eu fiz uma busca rápida hoje com a palavra SARS-CoV-2 e Physical Exercise apareceram 11 artigos, e SARS-CoV-2 com Physical Activity, 56 artigos, né? É muito artigo aqui. Com HIV, por exemplo, você tem 57 artigos e 492 artigos. Então, a gente tem vários com HCV, que é o vírus da hepatite C, da hepatite B, e com vários parasitos, né? Toxoplasma gondii, por exemplo, eu tenho um artigo publicado, tem com Leishmania e Trypanosoma cruzi, tem muitos artigos com Trypanosoma cruzi, inclusive, né? Agora, é muito interessante também falar sobre reparo tecidual. Infelizmente, nos livros de graduação, quando vou ministrar imunologia, não fala sobre reparo tecidual, né? Mas é muito importante, porque se eu reparar qualquer tecido do meu corpo de forma errônea, eu vou ter um envelhecimento precoce. E aqui uma foto, né, a gente tenta colocar isso, uma foto de uma pessoa aqui da mesma idade da outra, mas essa aqui muito bem de saúde, né? Possivelmente malhando e fazendo musculação, etc. E esse aqui já nem tanto assim, né? E isso é muito importante em tempos de pandemia, ou melhor dizendo, sidemia, né? E a gente vê reparo tecidual, por exemplo, se eu vou fazer uma musculação, quem vai fazer meu músculo crescer? Quem vai mandar meu músculo crescer? O sistema imune. Então, o sistema imune está em tudo hoje na educação física, e eu vou tentar passar isso para vocês de uma forma bem fácil e rápido, né? A regeneração muscular esquelética e impacto do envelhecimento e nutrição. Então, o que a gente tem sistema imune atuando nesse reparo energético, reparo tecidual. Não é só músculo, mas todos os tecidos praticamente, né? Exceto o cérebro, que é meio, sistema nervoso central é meio difícil assim de ser reparado, vamos dizer, né? Diferente. Mas aqui você tem macrófagos reparando aí músculo, dentre outros tecidos também, né, recebe diferentes tipos de nomes, esses macrófagos. Sistema imunológico, ele é um mocinho ou bandido? Vai depender, pessoal, tá? Aqui a gente tem o seguinte, ó, regulado, se o sistema imune estiver regulado, frente ao SARS-CoV-2, que é um agente infeccioso, né, a gente vai ter uma imunidade protetora, ou seja, eu vou matar ele e não vou ter a doença. Agora, se eu tiver uma inflamação crônica instalada, né, ou outro patógeno, eu vou ter uma infecção recorrente e posso vir a morrer por causa daquilo, né? Se eu tiver, por exemplo, uma substância inócua, geralmente as pessoas não têm nada. Já uma pessoa que tem hipersensibilidade a algum desses tipos, ela vai ter alergias, ela vai ter uma resposta a uma substância que não causaria nada, né? O transplantado é interessantíssimo, ele precisa receber medicamentos imunossupressores. Então, para ele ter a aceitação desse órgão, é a única exceção aqui, ele precisa estar com o sistema imune imunossuprimido, né? O órgão próprio, a gente tem que ter autotolerância, ou seja, não atacar nossos órgãos. Porque se eu atacar meus próprios órgãos, eu vou ter uma doença autoimune, como diabetes mellitus tipo 1, né? Tumor. Se eu tiver com o meu sistema imune regulado, eu mato as células tumorais. No exercício, inclusive, a gente vai ver que ele auxilia muito a isso. Ele reduz risco aí de tumor em pelo menos 13 tipos de tumores diferentes, né? Se eu tiver com o meu sistema imune debilitado, desregulado, eu vou ter câncer. E aqui eu adicionei isso, controle da homeostasia tecidual, né? Senescência, com envelhecimento esperado e não senilidade com envelhecimento já muito rápido, além do normal, né? Precocemente. Antigamente, até 2019, brincadeiras à parte, se morreu muito por doenças infectoparasitárias. Até 2019, se morreu muito de neoplasias, aparelho circulatório, né? Mas 2020, isso aqui aumentou um pouco, porque infelizmente veio o SARS-CoV-2, aumentou muito o número de mortes, né?
devido à doença infecciosa que ele causa, que é a Covid-19. Então, inflamar é bom ou é ruim? Depende, pessoal. Tá? Depende muito. Quem diga, por exemplo, o paciente grave de Covid-19, ele vai morrer devido à alta inflamação que o corpo dele causa, que não está conseguindo matar o patógeno, né? Conter o avanço do patógeno. Esse artigo aqui, ele nos traz essa informação. Um artigo bem recente, mas CIDEMI é um nome bem antigo, inclusive, não é de agora. Mas esse artigo que nos traz, né? Covid-19 não é uma pandemia, é uma cidemia, né? Porque 1 mais 1 não vai ser 2, vai ser muito mais. E a gente tem diversos riscos aqui, né? Comorbidades, etc. A gente vai ver que o risco de uma pessoa com uma comorbidade mais Covid-19 vai ser muito maior do que 1 mais 1, né? E aí a nossa preocupação, porque o Brasil tem ficado cada dia mais sedentário. Então, o sedentarismo ele deveria ser colocado como um risco maior para a Covid-19. Né? Obesidade foi colocado em junho e julho como um grupo de risco, diabetes mellitus tipo 2, cânceres, diferentes outros grupos de risco aí foram colocados bem no início já, né? Inflamação crônica sistêmica, a pessoa sendo sedentária, ela inflama sistemicamente, então ela deveria ser colocada como um fator, como um grupo de risco para a Covid-19. Né? Como atuar? Políticas públicas em massa para reduzir essas comorbidades. E aí a gente tem aumento de atividade física, aumento de uma dieta equilibrada e gerenciamento do estresse, que são muito importantes para um bom sistema imune, né? Aqui a gente tem um artigo de 2013 com 534 referências bibliográficas, é muita referência bibliográfica para um artigo só. Exercício é a polipílula verdadeira. Quando a gente se exercita, eu coloco sempre isso nas minhas palestras, a gente produz mais de 10 mil substâncias, sendo 90% delas caem na corrente sanguínea e vão então atuar no cérebro, no fígado, no rim, no coração, em todo o nosso corpo, produzindo diferentes proteínas, né? Dentre elas, proteínas, como vocês podem ver aqui, ó, anti-inflamatórias, tá? A IL-10, o receptor antagonista de L1, beta, né? O receptor solúvel de TNF-alfa e assim por diante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. E eu queria que depois vocês me cobrassem para falar um pouquinho de L15 e L7, principalmente quem faz musculação que está aqui presente nessa sala ou que tem interesse no assunto, né? Então, quando eu exercito os meus músculos na perna, no meu braço, eu vou comunicar um monte de informação com todos os meus tecidos, inclusive com o sistema imunológico. Esse artigo foi publicado na Nature Medicine, Inflamação Crônica e Etiologia da Doença durante a Vida. Muito importante essa figura aqui, né? Essa figura nos mostra que qualquer tipo de inflamação crônica que eu tiver, né, de baixa intensidade, que eu posso ser gerado por uma inflamação por um parasito, um agente infeccioso. Inclusive, vocês estão vendo pessoas que saram da Covid-19 e estão se tornando diabéticas, né? Seja do tipo 1, mas mais recorrentemente o tipo 2. Inatividade física, obesidade, desbiose, dieta, a pessoa que fica muito estressada, isolada, né? A gente está vivendo um momento isolado, distúrbio de sono, a pessoa que não consegue dormir, que pessoa que ingere muito xenobiótico como fármacos, né? Vai gerar aqui ó, uma inflamação crônica sistêmica, que vai gerar todas essas doenças aqui, ó. Seja uma doença metabólica, né, que a gente tem, uma síndrome metabólica, diabetes tipo 2, esteatose hepática não alcoólica, doenças cardiovasculares, câncer, depressão, inclusive lá no canal no YouTube tem uma palestra só sobre depressão e sistema imunológico, agravamento e maior desencadeamento de doenças autoimunes, neurodegenerativas, né, principalmente no cérebro. Aqui a gente vai ter, então, degeneração cerebral, né, neurodegenerativas,
osteoporose, sarcopenia, perda de músculo e perda de massa óssea e envelhecimento do sistema imunológico, né? Então, aqui a gente tem várias diferenças da inflamação aguda e inflamação crônica. Obesidade e sedentarismo corrobora muito para a inflamação crônica, tá, pessoal? Isso é muito importante saber. Inclusive, né, a mãe que ganha mais peso do que devia, ela pode modificar o perfil inflamatório do bebê, e isso pode levar esse bebê a ter mais doenças crônicas não transmissíveis, mais risco de doenças crônicas não transmissíveis na fase adulta, né? Então, é muito interessante, né, o que a gente vê na literatura. Quando devemos começar a nos exercitar? Na realidade, então, se a gente verificar isso daqui, a gente tem que começar a exercitar, na realidade, a mamãe da gente, quando ela ficou grávida, ela tinha que ser uma pessoa ativa, né, para nos ajudar. E aí eu quero falar agora um pouquinho de alguns experimentos. Aqui eles pegaram uma pessoa e foram verificar dois tipos de células dessa pessoa, ela paradinha, tá? Verificaram células CD8 e natural killer. Essas duas células aqui são as células, por exemplo, que matam o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Depois eles fizeram o seguinte, então, onde está o verdinho aqui, é o a célula CD8, que é um linfócito que ele precisa reconhecer o vírus antes para ele poder atuar, tá, pessoal? Aí o que eles fizeram o segundo aqui, exercitado? Eles colocaram os voluntários para andar de bicicleta, a 80% de VO2 máximo, e aí depois de meia hora até 2 horas coletaram o sangue. O que eles viram? Eles viram que aumentou a quantidade de CD8 na periferia. Além de CD8, né, isso aqui, então, a leucocitose na periferia aumentada, a gente chama de imunovigilância. É como se eu tivesse mais PMs, né, mais soldados da PM, vigiando o meu bairro. Então, se eu tenho mais CD8 na periferia, ou seja, esse tipo de célula aqui, ó, específica desse cantinho aqui, eu vou ficar mais vigiado o meu corpo. E eles também olharam para essa célula natural killer e verificaram o seguinte, após 20 a 30 minutos de exercício, acho que é 30 minutos de exercício, chegou a aumentar em 600 a 800% o número, quantidade de células que também corroboram para matar o SARS-CoV-2, por exemplo, tá? Aqui é contra vírus, qualquer vírus. O SARS-CoV-2 é um tipo de vírus. Então, se eu fizer exercício regularmente, eu vou aumentar a minha imunovigilância, né? Então, vai ser mais fácil de reconhecer qualquer patógeno. E nele está incluído aí o SARS-CoV-2, né? Por isso que é importante ficar ativo sempre. Ok, pessoal? Agora, onde que a imunologia do exercício está chegando? Veja só onde que ela está chegando. O pessoal da biomedicina. Isso aqui foi feito em 2019, esse artigo, pelo pessoal do Simpson, que é um imunologista clássico lá no estado do Texas, nos Estados Unidos, né? Ele colocou esse experimento aqui. Então, aqui é um experimento, por exemplo, para aumentar o sistema imune de uma pessoa que está passando ou por um tratamento de câncer ou por um tratamento de imunossupressor. Por exemplo, está recebendo um órgão e vai tomar grandes quantidades de fármacos imunossupressores. Então, o que eles fazem? Eles coletam o sangue da pessoa, lá eles vão pegar certas células, né, do sistema imune, tudo que está disponível no sangue da pessoa, vão fazer cultura de célula. Vão colocar alguma substância, OL7 e L15 aqui, pessoal, que eu falei para vocês. Essas células vão crescer, se multiplicar, depois eles vão injetar no paciente, tá? Essas células aqui podem também tirar dessa pessoa e injetar direto no paciente, sem passar por esse processo. Agora, o que eles descobriram? Eles descobriram que se pegar a pessoa que vai doar, seja a pessoa que vai receber ou a pessoa
né? A pessoa pode doar para ela própria, ou uma outra podem doar para ela. Se pegar essa pessoa e colocar ela fazendo exercício, e o mesmo procedimento, aqui no caso, ó, segue esse aqui que está em vermelhinho, colocou 4 células, cresceu, deu, por exemplo, 8 células. Aqui, ó, colocou a pessoa para se exercitar, pegou 4 células, cresceu, não deu 8 células, deu muito mais, 16, 20 ou muito mais células, né? Ou seja, o exercício prévio à coleta de células para fazer cultura de célula e doar para uma pessoa que precisa daquelas células, se a pessoa fizer exercício antes, ou o doador, no caso do exercício físico antes, essa cultura vai ser muito mais eficiente. Além disso, um dos prejuízos que se tem quando você coleta, tá? Você vai colocar, aqui no caso é o vaso de uma pessoa. Aqui com um estimulador chamado GCSF, e aqui sem o estimulador, tá, pessoal? Essas células aqui que eles querem coletar, geralmente elas querem coletar essas células porque elas vão para a periferia para caçar, vamos dizer assim, o patógeno. Então, os patógenos, eles estão nos tecidos, eles não estão dentro do sangue. E essas células, então, ficam aderidas aqui no endotélio dos vasos para poder infiltrar e ir para a periferia, né? Só que acontece, eles têm um problema, mesmo que eles dão aqui essa substância para crescer essas células aqui leucocitárias, elas ficam muito aguerridas, aderidas aqui no endotélio, e quando eles enfiam a agulha para retirar, vai conseguir retirar poucas células. Olha só a sacada que esse cientista teve. Eles colocaram a pessoa para fazer exercício. Não tem um aumento de débito cardíaco, não tem um aumento de pressão arterial, não aumenta a força de cisalhamento hemodinâmica durante o exercício. Aquelas células que estavam aderidas, aqui pregadas no vaso, se despregaram. Então, quando enfia a agulha aqui para coletar, vai conseguir coletar muito mais células, né? Resolveram vários problemas, né? O primeiro de crescimento de células e o segundo de simplesmente por aumento aqui da força de cisalhamento hemodinâmica, desgrudaram as células que eles queriam pegar, né? Então, muito interessante. O exercício físico previne os efeitos adversos da obesidade maternal na vascularização da placenta e crescimento fetal. Bom, vamos lá. Eles pegaram, então, 24 camundongas, dividiram em 2 grupos. Um grupo ficou, então, sem uma dieta hipercalórica, o outro grupo recebeu uma dieta super hipercalórica, né? E aí depois dividiram em mais 2 subgrupos. Um grupo que ficou sedentário, outro exercitado normal, um grupo sedentário, outro exercitado, mas obesa. E aí receberam, então, inseminação artificial. O que me deixou assim, muito feliz no final do experimento, né? Vamos dizer, o grupo exercitado, esse aqui, ó, normal, foi o que teve a maior secção transversa da placenta. A secção transversa da placenta é importante porque é através da placenta que o bebê, né, recebe aqui os nutrientes, tá? Esse grupo aqui de camundongas sedentárias também teve uma secção enorme, mas foi o que teve menos densidade capilar. O que isso quer dizer? Se você tem menos vasos, o bebê vai receber menos nutrientes. O bebê que vinha desse grupo aqui, ó, obeso e sedentário, eu falei errado na parte anterior, obeso e sedentário, desculpa, é esse aqui mesmo, obeso e sedentário, ele nasceu antes do tempo, tá? Então ele nasceu precoce, muitos dos bebês nasceu macrossômico, ou seja, com peso corporal acima do normal, já nasceu com resistência à insulina e com glicose alta, ou seja, diabético tipo 2.
os bebês que vieram de mães obesas sedentárias, tá? Então, isso aqui corrobora muito com o artigo anterior que eu tinha falado, né? A inflamação crônica, principalmente por inatividade física e obesidade, ela causa diversas doenças e um ônus econômico enorme a um país, tá? A uma população. Aqui estão as doenças, né, desse artigo que foi publicado, inclusive, na Nature. Esse artigo aqui de Hatchidin e Spiegelman, ele foi publicado na Nature, tá, pessoal, em 2008, então isso é importante. E aqui a gente tem a disfunção crônica do sistema imunológico, né? Então a gente tem várias doenças, inclusive, que eu adicionei algumas, né? Aqui está o paper que a gente publicou na Frontiers in Physiology em 2016. Isso aqui é importante, são dados muito importantes. A idade biológica é mais importante que a idade cronológica, tá, pessoal? Aqui a gente tem incidência de doença e tempo de vida. Aqui, pessoas sedentárias obesas, e aqui, pessoa que faz exercício físico cronicamente, né? Embora seja até engraçado falar isso. Mas uma pessoa de 90 anos que faz exercício físico, atividade física regular, essa pessoa tem a mesma incidência de doença que uma pessoa de 68 anos, 67 anos, obesa e sedentária. Então, a idade biológica é muito importante, né? Neste caso aqui, a pessoa de 68 anos, obesa e sedentária, está com a mesma idade do outro lá de 90, que é exercitado cronicamente, né? Quando a gente inflama, fica sedentário, obeso, não gerencia o estresse, é uma pessoa muito estressada, a gente inflama também o hipotálamo, tá? E quando a gente inflama o hipotálamo é uma espécie de relógio biológico para o envelhecimento. Então, se eu inflamar o hipotálamo, eu vou envelhecer mais rápido. Esses dois macacos aqui têm a mesma idade cronológica, 27,6 anos. Mas se vocês olharem para o macaco aqui da direita, né, ele vai parecer, ó, ele tá com muito mais pelo, né? Ele tem uma aparência mais jovial do que o da esquerda, né? Isso aqui é muito importante ter essa idade biológica. O exercício físico corrobora para isso. Aqui, esse artigo, Programação Hipotalâmica do Envelhecimento, sistema envolvendo IKK-beta e NF-κB e esse hormônio aqui. O que eles fizeram? Esse grupo aqui, eles hiperinflamaram, eles colocaram mais a inflamação no hipotálamo. Esse grupo aqui é o grupo normal, e esse grupo aqui, eles nocautearam, ou seja, retiraram o gene de inflamação no hipotálamo. Esse grupo em verde, ele viveu 30% a mais que o grupo que foi hiperinflamado no hipotálamo, e 20% a mais que o controle, tá? Então, se a média de vida da população é de 80 anos, se eu desinflamar o hipotálamo, essa pessoa vai conseguir, então, viver 24 anos a mais, ou seja, 104 anos a população. Então, aumenta drasticamente, né, a quantidade de tempo de vida se eu desinflamar o hipotálamo. Só que não tem jeito no ser humano, por hora, desinflamar exclusivamente o hipotálamo. A gente tem que desinflamar o corpo como um todo. Então, dieta, exercício físico e gerenciamento de estresse são muito importantes nesse processo. E aí eu queria passar para vocês, aqui nós temos a função imunológica com o envelhecimento. É sabido que a gente vai envelhecer o sistema imune, não tem jeito. Se eu fizer exercício físico regular de 150 minutos, né, por semana, a 600 minutos por semana, eu vou envelhecer o meu sistema imune mais devagar. Se eu for sedentário, eu vou envelhecer mais rápido. E se eu for hiperexercitado, fizer aí, né, 1.600 minutos, 1.500 minutos ou mais por semana, algo em torno disso, tá, pessoal? Infelizmente, eu vou envelhecer, vou ter uma função do sistema imune pior do que o sedentário. Isso aí é preocupante. Aqui nós temos, então, conhecimentos correntes atuais, né, nos novos desafios da imunologia do exercício. E aí a gente vai ver aqui, ó, tudo isso que está em vermelho,
né? É quando a pessoa é sedentária e etc., obesa. Então, ele tem diversos parâmetros aqui que vão fazer envelhecer o sistema imune. Mas quando a pessoa começa a fazer exercício, por exemplo, ela aumenta todos os parâmetros positivos do sistema imune. Por exemplo, reduz TNF-alfa, IL-6 e proteína C reativa. Além disso, aumenta esse tipo aqui de células, essa célula chamada T regulatório, que vai aumentar a quantidade de citocinas anti-inflamatórias para essa pessoa, tá? Que vai regular o sistema imune. E essa pessoa vai ficar muito bem, obrigada. Nesse artigo aqui também do Simpson, de 2019, que eu falei ali para vocês em cima, ele coloca essa figura. Então, aqui tem imunovigilância e risco de doença. Se a pessoa for sedentária, ela tem uma baixa imunovigilância e um alto risco de doença. Se ela for muito exercitada, ela também tem uma baixa vigilância e um grande risco de doença, né? Se ela fizer exercício moderado na quantidade correta, e aí a Organização Mundial de Saúde preconiza de 150 minutos de exercício físico moderado a 600 minutos de exercício físico moderado por semana, ela vai aumentar a imunovigilância e reduzir riscos de doenças. Tá? Essas doenças crônicas não transmissíveis, e inclusive doenças infecciosas, como toxoplasmose, como Covid-19 e assim por diante. Pode o exercício afetar a função imune para aumentar a suscetibilidade à infecção? Sim, pode. Eu posso aumentar se eu for aqui, ó, se eu fizer muito exercício por semana, eu vou aumentar o risco de doença. Então, fazer muito exercício por semana não necessariamente você vai melhorar o seu sistema imune, tá, pessoal? Isso é muito importante. Direto e indiretamente, o exercício estimula a produção e liberação de cortisol. Lembrando a vocês que o cortisol é o principal hormônio imunossupressor, tá? Vários medicamentos aí são dados para pessoas que precisam ter imunossupressão, como, por exemplo, pessoas que recebem um órgão transplantado, ou também pessoas que estão, por algum motivo, com uma doença autoimune hiperinflamatória, como lúpus eritematoso sistêmico, né, como o Crohn, a artrite reumatoide, e assim por diante, né. A gente tem, então, o músculo, ele é um órgão endócrino que produz mais de 10 mil substâncias, dentre elas a IL-6, que é uma citocina. Quando ela é produzida no músculo, chama miocina, que ela é pleotrópica, né? Quando ela cai na corrente sanguínea, ela pode afetar o tecido adiposo. Por exemplo, a mensagem que a IL-6 produz no tecido adiposo é: quebre gordura e libere gordura, ácidos graxos livres para a corrente sanguínea. Quebre glicose e libere, então, o glicogênio, né? E libere glicose para a corrente sanguínea. Essas são as mensagens que a IL-6 passa. Aqui a gente tem, então, 4 grandes sistemas: o sistema imune, o endócrino, o sistema nervoso central e o microbioma, né? Todos influenciam um aos outros, ou diretamente ou indiretamente, ok? E aqui eu acrescentei nesse esquema, já tinha aqui células de gordura, acrescentei nesse esquema o músculo, né? Como muito importante. A forma indireta que a IL-6 manda produzir cortisol é o seguinte: quando a gente produz IL-6, independente de onde venha, por exemplo, do músculo, ela vai lá na corrente sanguínea, vai lá no núcleo paraventricular hipotalâmico e manda liberar CRF, que é o fator de liberação de corticotropina, que cai, então, lá na hipófise anterior e manda liberar a CTH, que esse hormônio aqui vai cair na corrente sanguínea, vai lá na adrenal, na suprarrenal, né? E vai mandar, então, liberar na suprarrenal o cortisol. Essa é a forma indireta. A forma direta é L6 indo lá na suprarrenal e mandando produzir e liberar glicocorticoides, como, por exemplo, o cortisol. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Por que é importante? Uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença autoimune,
como artrite reumatoide, ela tem que tomar, se ela não tiver dinheiro, ela vai ter que tomar prednisona, que é um medicamento muito barato, né? Então, se ela fizer exercício físico, ela consegue produzir o cortisol. A prednisona, por exemplo, mimetiza o cortisol, né? Porque é imunossupressor. Então, ela consegue conter o avanço da doença fazendo exercício, principalmente aeróbico nesse caso aqui, tá? Gripe, doenças autoimunes, doenças crônicas não transmissíveis e transplante. Eu posso piorar ou melhorar se eu fizer exercício. Quer um exemplo? Se eu tiver com uma gripe, peguei a gripe ontem, estou com coriza hoje, eu não posso fazer exercício. Porque se eu fizer exercício e liberar cortisol, esse cortisol vai mandar todo o meu sistema imune diminuir a atividade dele. E se diminuir a atividade do sistema imune, a minha gripe vai piorar. Agora, se eu estou com doença autoimune, é muito importante que eu libere certas quantidades de cortisol para conter o avanço dessa doença. As doenças crônicas não transmissíveis, aí depende, uma quantidade pequena vai ser bom para reduzir essas doenças crônicas não transmissíveis. Uma quantidade grande vai ser ruim. Transplantes, é excelente se eu liberar quantidades ideais de cortisol. A pessoa que é transplantada, ela vai ter que tomar imunossupressor o resto da vida. E muito frequentemente, um dos medicamentos utilizados, por ser barato, são medicamentos que mimetizam o cortisol, tá, pessoal? Aqui a gente tem um esquema dessa revista, né, que é a Nature Rheumatology, essa figura aqui. Inclusive, essa Benatti aqui é brasileira, e a Pedersen é aquela muito famosa da imunologia do exercício. Os dois tipos de inflamação, uma inflamação clássica, né, que eles injetaram uma endotoxina na pessoa, e aqui uma inflamação por exercício. Qual que é a diferença? Na inflamação por exercício, não tem liberação dessas duas citocinas pró-inflamatórias, que é o TNF-alfa e L1-beta. Muito pelo contrário, né? Eu vou ter até liberação de substâncias que vão conter essas duas substâncias pró-inflamatórias. A IL-6, para os alunos aí que têm imunologia gradifocular, né, como, por exemplo, a fisioterapia e a biomedicina, a IL-6 ela é pró-inflamatória aguda, ou seja, nas primeiras 2, 3 horas, e depois, porque ela manda produzir cortisol, ela é anti-inflamatória, tá? Então, o exercício, de forma geral, se na dose certa, ela vai conseguir reduzir a inflamação. Imunologia do exercício aplicada, exemplos, né? Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Uma nova perspectiva hipocampal na origem da interpretação de exercício e cérebro. Vamos ver isso? Quando eu faço exercício, eu produzo um monte de substâncias. Dentre elas, substâncias que vão desinflamar aqui o meu cérebro, incluindo o hipocampo. Lembrando a vocês que o hipocampo ele é necessário para memória de longo prazo e para estímulo, a pessoa fica mais estimulada, né? E o hipocampo, dentre as coisas as proteínas que vão ser fabricadas pelo músculo esquelético, nós temos aqui duas que se destacam: a catepsina B e o BDNF. Essa, de forma direta e indireta, vão manter ou aumentar a massa hipocampal, tá, pessoal? Além disso, eu vou regular o meu sistema imune para não ter depressão e outras doenças neurodegenerativas. Ok? Isso é muito importante. Inflamar o cérebro vai causar doenças de cunho psicológico, né? De cunho neurodegenerativo, desculpa. Exercício de capacidade física na era do distanciamento social durante a pandemia da Covid-19, né? Vamos olhar aqui. Eles colocaram, por exemplo, pessoas, grupo de risco, asmático. Elas precisam fazer exercício físico, não podem ficar parada, porque se ficar parada vai ter mais asma. E isso aí pode prejudicar essas pessoas caso elas venham se infectar, né? E qual que foi a dica que eles deram? Eles deram N dicas aqui.
E uma não está aqui, mas eu queria dar para vocês. As dicas que eles colocaram aqui foram dicas de fazer exercício, para justamente regular o sistema imune e a pessoa ter menos encadeamento de asma, né, das crises asmáticas. E mesmo que ela tenha esse desencadeamento, tem uma crise menor, vamos dizer assim, né? Pessoal, é muito importante manter a pessoa que vai fazer exercício e é asmático muito bem hidratada. Por quê? Porque se a gente perder o muco que vai ser produzido, produzir menos muco lá nos pulmões, nós vamos encadear uma inflamação mais rápido. E o asmático, já tem uma tendência muito alta de inflamar os pulmões. Então, se vai fazer exercício, tem que beber água, ficar sempre hidratado. Durante a prática de exercício, forçar a pessoa, né, que está ali fazendo exercício, que é asmático, a tomar água, seja dentro da piscina ou fora da piscina, tá, pessoal? Muito importante isso. Então é importante fazer exercício sendo asmático, mesmo durante a pandemia. Covid-19 imunomodulação induzida pelo exercício. Eu achei esse artigo interessante, inclusive, falar para vocês. Ele é da Faculdade Federal de Pernambuco, no Recife, Brasil, tá? E Federal Universidade Federal de Tecnologia do Paraná. Então, é um artigo brasileiro. A imunomodulação induzida por exercício leve e moderado pode ser uma ferramenta importante para a melhora das respostas imunológicas contra a progressão da infecção por SARS-CoV-2. E essa mensagem aqui eu vou direcionar tanto ao profissional de educação física que venha trabalhar dentro de um hospital, ou também o fisioterapeuta, tá? É muito importante que mesmo na UTI, dependendo do estado do paciente, né, e aí eu não estou falando só de Covid-19, essa pessoa possa fazer exercício, mesmo que passivamente. Então, é muito comum ver fisioterapeutas fazendo exercício dentro de UTIs com pacientes internados, né? Mas é muito importante que esse paciente, mesmo que não possa fazer exercício, faça de alguma forma, mesmo passivamente, tá, pessoal? Ele vai produzir aquele tanto de substâncias lá que eu falei para vocês, vai ajudar a regular o sistema imunológico, dentre outros benefícios fisiológicos, que vai conseguir provavelmente recuperar esse paciente mais rápido. Além disso, a imunovigilância, né? Então, a imunovigilância é muito importante nesse estado de recuperação do paciente, que eu já falei para vocês. Exercício físico combinado e o treinamento resistido no perfil inflamatório de sobrevivência de câncer de mama, uma revisão sistemática. Gente, eu colaborei nesse artigo, foi publicado em 2018, se não me falha a memória. Então, a pessoa que tem câncer de mama, por exemplo, ela nunca mais vai poder ficar sedentária, muito menos obesa, porque se ela ficar nesse estado, ela vai aumentar muito o risco de ter uma recidiva de câncer, né, de mama, tá? Ou outro tipo de câncer, inclusive. Então, tem que fazer exercício e não ganhar muito peso, principalmente massa obesa, né, de gordura. E fez exercício no microambiente tumoral. O exercício físico é capaz, tá? Está sendo utilizado para conter o crescimento tumoral, mas além disso, para prevenir é muito bom. Reduz muitos riscos de câncer em pessoas que são ativas. Mas mesmo que a pessoa tenha o câncer, está sendo utilizado exercício para reduzir o crescimento tumoral e melhorar os efeitos deletérios que se tem dos medicamentos, efeitos colaterais dos medicamentos utilizados, que muitas vezes afetam fígado, rim e coração, né? Durante a quimioterapia. A obesidade prejudica a resposta imunoadaptativa contra o vírus da influenza. Aqui a gente fala de vírus da influenza, mas vocês podem ver também em relação ao SARS-CoV-2, tá? A obesidade pediátrica e sistema imunológico. Olha que interessante.
A gente tem a leptina, é um hormônio pró-inflamatório, a adiponectina é um hormônio anti-inflamatório. Quando eu ganho gordura, o tamanho da minha célula de gordura aumenta, eu produzo mais leptina e menos adiponectina. Então, se eu ficar obeso, eu vou produzir mais leptina, menos adiponectina, além disso, vou produzir mais TNF-alfa, mais L6, mais esse RBP4, e eu vou aumentar a inflamação. Por quê, professor? Porque, por exemplo, se eu aumentar a leptina, reduzir a adiponectina, aumentar a TNF-alfa, a leptina tem receptores em todas as células leucocitárias, todas as células do meu sistema imune. Então, elas todas vão ficar em perfis mais pró-inflamatórios, e isso vai aumentar as doenças crônicas não transmissíveis, tá? E isso é grave, levando a um perfil, então, desequilibrado do sistema imune. O aumento de gordura leva a isso. Para conter o aumento de gordura, é muito importante que a pessoa se engaje em atividade física regular, né, exercício físico, né? E aqui a gente tem, então, a pessoa obesa vai desequilibrar o sistema imunológico, levando uma possível hiperresponsividade das vias aéreas. E o vírus do SARS-CoV-2, Covid-19, nesse caso, uma pessoa obesa. Não por acaso, pessoas obesas estão em grupo de risco para Covid-19, né, pessoal? Não por acaso. Como fica a proteção contra os patógenos SARS-CoV-2 e reparo tecidual? Lembra? Reparo tecidual que eu falei para vocês? E aí eu queria falar para os fisioterapeutas e os profissionais de educação física, principalmente neste caso aqui. A quantidade de pessoas com doença obstrutiva pulmonar crônica que vai se ter nos próximos anos devido à quantidade de pessoas com Covid-19, né, que afeta o sistema respiratório, vai ser muito grande, pessoal. Qual que é o medicamento para conter o avanço da DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar crônica? Não tem medicamento. É fazer exercício, ter uma boa dieta, o mínimo pró-inflamatória possível e gerenciar o estresse. Né? Em casos graves de doença obstrutiva pulmonar crônica, a pessoa tem que fazer exercício físico aeróbico no hospital. Né? Nos casos mais leves, não necessariamente precisa ser no hospital, mas se for bem leve, né? Então, aí fica a dica. Vai ter muito paciente DPOC precisando de exercício físico nos próximos anos, infelizmente. Efeitos do exercício físico circense irregular em linfócitos de crianças obesas. Aquelas pessoas que mexeram com crianças aqui, seja o bacharelado, seja a licenciatura, é um dado muito preocupante que a gente está tendo hoje no Brasil e no mundo ocidental, principalmente, crianças obesas. O que isso quer dizer? Eu acabei de mostrar para vocês que a obesidade e sedentarismo afeta enormemente a regulação do sistema imune. E quando a gente vê aqui esse artigo, inclusive, eles são de pesquisadores brasileiros, né? Foi publicado alguns anos atrás. Aqui eles verificaram 4 grupos, né? Com crianças mais ou menos de 10 anos de idade. Aqui tinha um grupo de crianças acima do peso, né? Que fizeram exercício físico, as que não fizeram exercício físico, as que fizeram, e crianças que não estavam acima do peso, que fizeram exercício físico e que não fizeram exercício físico, tá? O que me chamou a atenção nesse artigo? Sabe o que me chamou a atenção? As crianças obesas, acima do peso, que não estavam fazendo exercício físico, elas tinham menos células Treg. As células Treg produzem, por exemplo, IL-35 e IL-10, que são citocinas anti-inflamatórias. Além disso, essas crianças tinham pouco CTLA4, que é uma proteína que deixa linfócitos T efetores menos ativos.
De via de regra, o que isso aqui quer dizer para um bom entendedor? Que essas crianças obesas, sedentárias, aumentam drasticamente o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, tá? Como hipertensão, como alguns tipos de câncer e assim por diante, tá, pessoal? Além disso, alergias, desencadeamento de doenças autoimunes e já depressão, por exemplo, está sendo muito comum crianças e adolescentes com depressão. Se a gente conseguir aumentar o gasto calórico, reduzir peso de gordura dessas crianças, a gente vai reduzir todas essas doenças aqui dessas crianças. E aí eu estimulo, então, aos professores de educação física escolar a estudar também imunologia do exercício, tá? Porque hoje educação física escolar é caso de saúde e não é caso só de recreação ou de algum outro tema envolvido na educação física escolar, né? Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, a gente viu aqui que diminuiu nessas crianças obesas T regulatório e CTLA4. A célula T regulatória ela inibe a célula T efetora, tá? Por diferentes formas. E a célula que avisa a célula efetora também. Então, a célula T regulatória ela ajuda a regular o sistema imunológico, reduzindo doenças autoimunes, doenças crônicas não transmissíveis, falta de tolerância imunogênica, como por exemplo, desencadeando alergias, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Lembra no início da palestra que eu falei para vocês, me lembrem aí de IL-15 e IL-7? Olha aqui, eu queria mostrar isso para vocês. Depois vocês podem colocar no chat quem que quer ser vacinado, né? Para SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, né? Acho que quase todo mundo que quer receber a vacina. Eu sou um que quero receber. Mas para que eu tenha essa vacina durar, para que eu possa que essa vacina dure no meu corpo, não só alguns dias ou semanas, mas dure meses, eu preciso ter as minhas células de memória, tanto o CD4, que são os generais do sistema imune, quanto o CD8, que é a efetiva que vai matar as células, né? Essa aqui manda, essa aqui matar as células infectadas com SARS-CoV-2, né? E por tabela vai matar o SARS-CoV-2. Eu preciso que elas durem muito tempo. Vocês vão ver aqui, essas células aqui são de memória, Vocês vão ver aqui que elas têm receptores para IL-15 e IL-7, tanto CD4 como CD8, tá, pessoal? Ok? Quem faz musculação produz IL-15 e IL-7. A IL-15 e IL-7 vai engrudar em todas as células que têm os seus receptores. Então, se eu for vacinado e eu tiver 1.000 células que vão combater o SARS-CoV-2 e eu começar a fazer musculação, ou já estiver fazendo, né? Faço musculação 2, 3 vezes por semana, eu vou produzir essas citocinas e eu vou ter daqui 10 anos, ainda vou ter essas 1.000 células, ou até mais do que 1.000 células. Então, ou seja, eu vou potencializar a ação das vacinas fazendo musculação. Além disso, se tiver o pessoal da nutrição escutando essa palestra, né, a vitamina D, a provitamina D tem que estar na minha dieta e eu tenho que tomar sol, né, pessoal? Isso é muito importante. A vitamina D é muito importante também para essa produção aqui de L15 e L7 e seus receptores, tá? Combate a osteoporose e a obesidade com exercício, potencializando a mecanosensibilidade celular. Osteoporose é a perda de massa óssea. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. Vocês sabiam que o osso também pode ficar gordo, que o osso pode aumentar a quantidade de células adiposas dentro dele? Isso é terrível, porque todas as células do sangue são produzidas na medula óssea, ou seja, dentro dos ossos, ok? Se meu osso começa a aumentar, começa a ficar gordo, entre aspas,
começa a aumentar o tamanho do adipócito dentro deles, vai aumentar a pró-inflamação. Então já vai começar a produzir leucócitos um pouco diferente do que eram para ser produzidos. Além disso, vai aumentar a remoção de matriz óssea. Quem faz isso é macrófago, que chama osteoclasto, dentro do osso. Esse macrófago aqui, né? Ele é como se fosse um macrófago, né? Aqui dentro do osso, tá? E isso aqui é péssimo, né? Então, quando a gente começa a fazer exercício, eu regulo o sistema imune, aumento aí a pressão óssea, e aí eu vou aumentar reduzir a remoção óssea e aumentar a síntese de osso, né? Possivelmente pessoas que fazem exercício resistido desde aí de criança até a fase adulta, reduzem bastante aí o risco de osteoporose, né, pessoal? Fatores que influenciam na resposta imune a vacinas. Sabe quais são os fatores? Inúmeros que influenciam na resposta à vacina. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Pessoas ativas que receberem a vacina vão com certeza ficar mais, aumenta muito mais a imunização, vamos dizer assim, a efetividade da vacina, tá? E pessoas obesas, professores, sedentárias, com diabetes, com hipertensão, etc., que receber a vacina, vai ter menos proteção dessa vacina. Infelizmente, inclusive porque, infelizmente, são os grupos de risco. Então, as pessoas ativas potencializam a ação da vacina, tá? Então, aumenta aí a eficácia da vacina, ok? Aqui a gente pode ver vários fatores que influenciam, como, por exemplo, a dieta. O estresse vai influenciar na redução dessa vacina, da eficácia dessa vacina. E, por exemplo, comer sanduíche todo dia influencia negativamente na eficácia dessa vacina, né? Considerações finais, tá, pessoal? E aí eu queria ir um pouquinho mais devagar aqui nessa parte. Por que estudar imunologia do exercício? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, que o exercício físico, a atividade física regular, a dieta e gerenciamento de estresse vai fazer com que o meu sistema imunológico fique equilibrado, tá, pessoal? Eu não posso ter um sistema imunossuprimido demais ou pró-inflamatório demais, porque se eu tiver desequilibrado, vai ser ruim para o meu organismo, tá, pessoal? E além disso, se eu fizer exercício físico na dose certa, eu vou aumentar a imunovigilância e reduzir o risco de doença. A imunologia do exercício é uma área da ciência da atividade física que vem para mudar totalmente a relação de exercício, saúde e performance. Aumentar nível de atividade física das pessoas é vital, ainda mais durante essa sindemia de Covid-19, né? Profissionais de educação física e fisioterapeutas, por exemplo, devem estudar imunologia. Sedentarismo deve ser considerado uma doença e o tratamento é atividade física, principalmente regular, né? O exercício é indiscutivelmente uma polipílula. Quando eu faço exercício independente da modalidade, ele vai atuar em todo o meu organismo, principalmente no sistema imunológico. E provavelmente vai reduzir, como a gente já está vendo na literatura, o risco de ter Covid-19 mais grave, como a gente já viu o artigo relacionando a isso, tá? Eu queria aqui deixar meu obrigado a todos vocês.